Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Aqui quem fala é João Garcia e estou aqui ao lado da professora Marta Garcia. E a nossa aula de hoje, nós vamos estar falando sobre a prova de proficiência em inglês da UFBA, a Universidade Federal da Bahia, que é aplicada pelo NUPEL, né? O Núcleo de Línguas aí que aplica essa prova para a Universidade Federal da Bahia. E o que que a gente vai fazer hoje, né? A gente não encontrou disponível na internet o modelo dessa prova, mas tem o edital, né? Eles sempre soltam os editais antes das provas e o edital ele discrimina bem como é o detalhamento da prova e com isso a gente consegue fazer uma boa análise. E como a gente tem muitos alunos que dão também o feedback para a gente dessa prova e temos muitos alunos aprovados nela, a gente consegue fazer uma boa análise e passar para vocês aí, né, dicas de como resolver essa prova e de como se dar bem nela. Então, o conteúdo de hoje é fazer uma análise desse edital e passar informações para que vocês se preparem de forma adequada aí para a prova no PEL da UFBA. Vamos lá? Então vamos começar aqui, gente. Vou passar aqui a palavra para a professora Marta, falar um pouquinho do início, né? A gente está aqui com o edital, eu vou jogar ele na tela e a professora Marta, a gente vai fazendo um bate-bola aqui, eu e ela, dando aí algumas dicas. A gente vai lendo o edital, tá certo? E fazendo ponto a ponto. A gente vai destrinchar o edital ponto a ponto sobre a prova, o que, que ele fala sobre a prova. Bom, gente, tudo bem? Vamos lá, não é? Ver como é que podemos nos preparar da melhor maneira possível. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês aqui é que tipo de textos que vocês vão encontrar nessa prova. E aqui, no edital, é falado que vocês vão encontrar artigos científicos. Isso é uma informação maravilhosa. Por quê? Porque nos artigos científicos nós encontramos muitas palavras cognatas, palavras parecidas com as da língua portuguesa, não é? Então, isso aí já é uma informação maravilhosa. E outra coisa, você vai se inscrever dentro da sua área. Então, são 4 áreas que existem nessa prova. Então, a primeira área, Ciências Exatas e da Terra, e a área de Engenharias. A segunda, Ciências Biológicas, Ciências Agrárias e Ciências da Saúde. A terceira área, Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas. E a quarta área, Linguística, Letras e Artes. Bom, o fato de ser textos de artigos científicos e você se inscrever na sua área específica, isso já faz com que a prova facilite para você, porque vai ter muitas palavras cognatas e porque você vai poder se inscrever dentro da sua área. Então, de alguma forma, o assunto já deve ser familiar para você. Então, isso já vai facilitar, não é verdade? Isso é muito importante. O terceiro ponto que eu quero chamar a sua atenção que tipo de questões você vai encontrar nessa prova. Essa é uma prova, gente, bem diferente das outras provas que a gente conhece. Por quê? Porque nessa prova, o que vai estar lhe esperando lá são 2 questões específicas e uma para você responder em português, e uma terceira questão é para você ler o texto, compreender esse texto e fazer uma síntese sobre esse texto, certo? Então, isso aí é que você vai encontrar lá na prova. São esses tipos de questões, ok? E agora, quero chamar então a sua atenção para uma coisa interessante. Essa questão de você fazer uma síntese do texto, nós sempre temos uma ideia. Nos outros tipos de prova, tem uma questão que diz assim: escolha a ideia central do texto. E nós aconselhamos nossos alunos para ler com cuidado o primeiro parágrafo do texto, que ali é onde geralmente vem uma ideia
geral, a ideia central do texto. E aqui, para você fazer a sua síntese, nós também orientamos a você para ler com cuidado esse primeiro parágrafo, que vai vir ali a ideia central, a ideia principal. Então, se você ler direitinho o primeiro parágrafo, se atentar bem a ele, né, e depois continuar lendo o texto, você vai ter uma melhor condição de fazer a síntese desse texto, tá bom? É, Agora o João vai continuar aqui com você as demais observações sobre a prova. é. Só reforçando, pessoal, nesse ponto aí, que a professora colocou, duas coisas. Sobre a estrutura da prova, né? Muitas pessoas querem saber. As perguntas são em português, as perguntas são em inglês, as respostas são em português e em inglês. São quantas questões, né? Então, assim, quantas questões são? Pelo que a gente leu aqui no edital, são 3 questões. Como são as questões? São 2 questões abertas, né? Então vão ter assim 2 perguntas sobre o texto e as perguntas são em português e as respostas são em português, pelo que deu para a gente entender aqui. Quer dizer, ele não fala aqui sobre como vão ser as perguntas. O que ele diz é que as perguntas vão ser abertas e as respostas vão ser abertas, né? De forma específica, que ele chama aqui, pelo que dá a entender no edital. Mas que as respostas ele deixa claro aqui no item abaixo, que vão ser em português, que é o que vocês querem saber. Então vocês não vão precisar escrever em português, Em tá? inglês. Em inglês, perdão, só em português. Então a habilidade que vocês precisam aprender é somente a da leitura. Não precisa da habilidade da escrita. Então vocês fiquem tranquilos em relação a isso. Permanece somente ter que ler em inglês, que é o texto, e ter que escrever, né, em português, tá certo? E isso são duas questões. E uma terceira questão, que foi essa que a professora Marta detalhou, que é de fazer uma síntese, que também é escrevendo em português essa síntese, tá? Então, é só para clarear um pouquinho mais sobre essa questão que muita gente pergunta sobre essa estrutura e sobre a língua que é as perguntas e também as respostas que são dadas nas questões. E só reforçar, né? Se de 3 questões, essa estratégia que a professora Marta passou, de você focar a sua leitura no primeiro parágrafo para poder pegar a ideia central e já resolver uma que é a síntese do texto, que já é uma das 3 questões, você já matou 1/3 da prova. Então, essa é uma dica muito quente, muito preciosa, viu? Se agarra nela aí, porque você já resolve 1/3 com essa dica que a professora Marta passou. Anota aí. Gruda no primeiro parágrafo, traduz ele com muito carinho, com muita atenção, porque você já mata 1/3 da prova no primeiro parágrafo, tá bom? Então vamos lá. Bom, um outro ponto que a gente marcou aqui que chama bastante atenção no edital é o seguinte, que as respostas elas devem aquelas que apresentarem majoritariamente, que elas devem apresentar majoritariamente, que apresentarem majoritariamente uma tradução direta serão penalizadas com redução de 50% da nota. O que ele está querendo dizer com isso? Que você não deve fazer uma tradução direta, né? Que você, ou seja, ele não quer que você coloque a tradução total do texto. Isso ele está querendo dizer que ele quer entender que você entendeu o texto, que você compreendeu aquilo que o texto está dizendo. Então, não traduza o texto todo, né, na sua resposta, tanto nas duas perguntas como na síntese. Demonstre a compreensão do texto. Não coloque ali a tradução, não, senão você vai ser penalizado. Isso é um ponto bastante importante dentro do edital, tá bom? Vamos aqui para outro ponto importante que está aqui dizendo dentro do edital. São mais características bem simples e bem específicas. A outra questão é a questão da duração da prova. É uma prova de 2 horas e meia, né? É um tempo razoável para uma prova de 3 questões, não é assim tão apertado, tem outras provas que são mais apertadas, né?
Uhum. com relação a tempo, né? Tem provas que são só 40 minutos, tem provas de uma hora e meia. Essa está um tempo relativamente ok, mas depende se o texto for muito grande, né? E também você tem que escrever bem, né? Para poder fazer a síntese. E também uma outra questão que não é permitido o uso do dicionário, né? Essa é uma outra questão que pega para alguns alunos, mas o uso do dicionário, o que a gente fala para muitas pessoas, muita gente vai na ilusão de que o dicionário ajuda demais, mas na realidade não ajuda. Se a pessoa não estiver preparada, o dicionário também não faz muita diferença. Né? A pessoa tem que estar realmente com uma preparação boa, com uma bagagem boa na leitura inglesa para conseguir fazer a prova. E o que, que a gente viu aqui? Como eles colocaram essa questão de não aceitar que você faça uma tradução literal ali, né, do texto e que você faça uma síntese das respostas, que você faça uma compreensão, ou seja, você vai ter que ler realmente o texto para poder responder as questões. Então, é uma prova, ao nosso ver, bem elaborada. Então, você vai ter que demonstrar sua capacidade de leitura. Então, qual que é a nossa sugestão para você? Que se você tem um nível básico, iniciante, que você não vá para essa prova sem se preparar de forma adequada. Se você já tem um nível intermediário, avançado, né, você realmente pode, né, fazer uma preparação rápida ali, né, mas se prepare também para poder ir para a prova. Agora, quem é iniciante realmente tem que estudar, tem que se preparar, porque senão não vai conseguir, porque vai puxar de você a base da leitura. Então você tem que fazer uma preparação, tem que estar com seu nível de leitura em inglês bem desenvolvido para conseguir resolver esse tipo de prova. Não é isso, professora? Exatamente. Então, para isso, gente, para quem vai fazer essa prova, já tem que começar a fazer treinos de leitura e compreensão de texto, já tem que treinar, ler um texto e fazer síntese, tem que treinar responder perguntas sobre o texto em português sem traduzir, exatamente o que está pedindo a prova, não é? E para isso tem que se preparar. Faça um curso de inglês instrumental, se prepare, porque realmente é uma prova, né, que exige bastante conhecimento da língua inglesa. Né? A gente vai deixar aqui para vocês, eu vou colocar aqui esse edital, né, que eu coloquei, esse detalhamento aqui, ele está disponível na internet, mas eu vou colocar também ele disponível para vocês aqui na descrição desse vídeo. Vocês vão estar podendo baixar o PDF desse edital. Enfim, vou estar colocando aqui na descrição o link para vocês baixarem o PDF. E o seguinte, pessoal, nós temos um curso de preparatório, né, para essa prova de proficiência, não só para essa prova da UFBA, como para todas as provas de todo o Brasil. Né? Nós somos hoje a maior empresa de preparação para provas de proficiência de mestrado e doutorado do país. Nós temos mais de 12 mil alunos no momento da gravação aqui desse vídeo, né? Já temos aí 30 anos de estrada. Então, somos especialistas nesse segmento, né, de preparação para mestrados, para doutorados, é a nossa maior especialidade. Então, o nosso curso, ele pega o aluno, realmente, né, a nossa especialidade é pegar o aluno que está bem do início, bem do comecinho, aquele aluno que não entende nada de inglês ali, que estudou lá no colégio, que teve dificuldade, né, o público adulto, né, a nossa especialização são os adultos, e ensinar ele a leitura com o foco nas provas de mestrado, provas de doutorado, e ensinar passo a passo e levar para o nível das provas. Então, sim, se você assistir às aulas, fizer os exercícios, você vai ficar muito bem preparado, tanto para essa da UFBA, da NUPEL, como para outras que você estiver se preparando. Né? Então, se você fizer o curso bem feito, com certeza você tem um excelente resultado. Outra coisa muito importante, a gente vai deixar o link, tá? Também da página onde a gente tem todas as informações do curso na descrição aqui do vídeo. Então, assim, formas de pagamento, valores, inscrição, tudo vai estar nesse link. Uma outra coisa importante sobre o nosso curso, que a gente tem duas formas de ajudar vocês, tanto com a preparação via curso, como com uma outra forma, porque o nosso curso a gente emite
para os nossos alunos um certificado de proficiência também, tá? E o nosso curso, ele é uma extensão universitária de uma faculdade, de uma universidade chamada Unifatec, que essa universidade emite para a gente esse certificado com o selo de reconhecimento do MEC. Então, várias universidades do país aceitam o nosso certificado, né, esse certificado que a gente emite para os alunos, em substituição à prova. Então, em alguns casos, você não precisa nem fazer a prova. Só com o nosso certificado, você já faz, você já conquista aí a sua aprovação no mestrado e doutorado, só de fazer o curso aqui com a gente. Então, assim, às vezes em 10 dias úteis, né, após você fazer a sua matrícula aqui, você já está com a sua certificação. Então, a gente já facilita bastante o caminho, o processo, tá? Então, nesse link onde está as informações do curso, também vai estar todas as informações sobre a certificação com o certificado de reconhecimento do MEC. Tá bom? Então é isso, pessoal. O objetivo da nossa aula de hoje era passar essas informações sobre, né, um detalhamento de como é a prova da UFBA e falar um pouco para vocês do nosso curso aqui de inglês instrumental. Isso aí, gente. Então, o desejo que nós temos é que você seja muito bem sucedido. Que Deus abençoe você, a sua prova, os seus projetos, ok? E venha nos conhecer, ok?